Bom dia, irmãos. Eu pedi o Carlos hoje para dar um testemunho aqui. E eu estava ali na cadeira, vou ou não vou, sabe assim? Porque eu acostumado a falar com um público grande, às vezes até para 200 pessoas, mas chega aqui eu perco o rumo. Aí eu falei, Deus, por que isso? E Deus falou assim, porque lá onde que você fala é diferente daqui. Porque aqui você tem que falar lá na frente o que você vive. Porque eu estou de olho em tudo que acontece no altar da minha casa. E o que você falar lá, você tem que estar vivendo. Porque senão é mau testemunho. Então essa é a diferença. Lá é o povão, lá é politicamente falando. E aqui na minha casa. Então por isso que às vezes a gente deu uma tremidinha. E antes de eu falar realmente o sonho que eu tive, é quinta para sexta. Eu vou falar outra coisa antes disso, abrindo um parênteses, que tem 4 meses que eu estou sofrendo de gota horrível, essa perna. Eu vivo a maior parte do tempo do culto sentado, que eu não suporto ficar em pé, porque dói os nervos todinho. Não sei quem sabe o que é gota aqui, alguns sabem ali, uns companheiros, o Hernani, demais aqui. Ele mesmo passou uns remédios para mim tomar uns 3 semanas atrás, melhorou, mas eu estou cansado de tomar anti-inflamatório, rebenta com o estômago, com os rins, e eu só arrastando. Eu tenho um par de muleta, eu tenho uma bengala, tudo minhas companheiras. E essa semana me deu uma crise que eu fui para Robertal no final de semana passado, comi churrasco demais, não podia. Na segunda-feira, quando foi 10 horas da noite que eu deitei, eu gritei com a minha irmã uma meia hora depois de levar meu pai de muleta, que eu queria ir no banheiro, não consegui pôr a perna assim. Tanta dor que eu custei encostar, mesmo na sandália ortopédica que eu tenho. Não consegui, eu tive que ir. Então eu tenho procurado até mudar minha alimentação, tudo, mas tem ajudado muito pouco. Meu ácido úrico está controlado, mas é crise, tem 20 anos que eu sofro com isso. Então, ontem eu fui assim, arrastando lá em casa no alpendre, que tem uns degraus para subir para ele, eu fui descendo e eu peguei e gritei para Deus, eu não aguento mais, se eu não tenho prazer em ver os teus servos sofrendo assim. Ainda mais essa casa que tanto precisa de mim, que eu sou o único que dirige aqui, tem que ficar buscando doações, eu tenho uma correria, eu vou arrastando e vou assim mesmo. Porque o Haroldo, para mim, é um exemplo. Com tudo que ele passa, o Haroldo viaja, tudo, eu pego ele como exemplo. Falei, não, se o Haroldo passando o que ele está passando, ele vai para os encontros, vai pregar, eu vou dar meu esforço, a minha vida, o último dia da minha vida, para Deus, mesmo arrastando. Aí eu consigo ir lá no Ceasa, buscar as coisas, distribuir para o povo, eu vou. Ninguém sabe o que eu passo, a dor é horrível, lateja assim. Aí ontem de novo eu falei, não vou lá para a igreja, ficar sentado durante o culto todinho, não dá. E eu ia numa farmácia, Deus me direcionou para uma outra. Cheguei na farmácia, eu falei, dá uma injeção, amanhã você vai estar 10. Peguei e tomei essa injeção lá, com 2 medidas de moxolina, miscolina parece, e outro remédio lá. E realmente eu estou bem, hoje eu estou conseguindo andar. Entendeu? Aí eu estou fazendo a minha parte. Aí eu estou vendo aqui se ia doer. Eu não pode encostar, bati, já doeu. Aí eu estou fazendo massagem, comprei um aparelho ontem para mim pôr as pernas fazer, porque engilha os nervos todinho, é horrível. Não é só a injeção que faz efeito, você tem que fazer os exercícios. Bom, é isso. Aí eu falei assim, eu estou envelhecendo também, então aí as coisas pioram mais, né? Para o governo eu já sou velho, porque passei dos 60, aí eu estou com 62, mas pelo menos eu estou tirando proveito da idade. Fui lá, tirei meu cartão para estacionar, tudo que eu tenho direito. Ele fala que eu estou ficando velho, então eu vou lá aproveitar da minha idade, né? E a Bíblia diz que no final dos tempos os velhos sonharão e os jovens terão visões. Eu amém, Deus, então o Senhor está me dando sonhos, né? Mas eu só sinto que eu estou ficando velho quando eu olho no espelho, que para mim eu tenho uns 40 anos, e eu vou chegar nos 80 desse jeito. Então, irmãos, o que eu queria dizer para vocês, eu tenho buscado muito a Deus lá em casa, na minha vida individual e coletiva, que eu moro com mais 2 irmãos. Uma irmã divorciada e outro irmão meu e a minha sobrinha. Então, eles têm procurado levar uma vida que agrade o Senhor, em todos os aspectos, no dia a dia mesmo, né? Ainda mais gente que trabalha com a instituição, eu tenho procurado andar daquilo que agrada o Senhor. Essa semana mesmo tem umas voluntárias que a gente tem muito tempo que não recebe da prefeitura, infelizmente. Nós temos vivido de doações. E tem uma mulher que sempre vai limpar a casa para a gente. Tudo essa semana eu olhei para ela necessitada. Falei, nós vendemos lá no bazar, que nós temos um bazar lá.
Falei, Maria, não, essa mulher não vai sair daqui nunca mais de mão vazia. Nós temos que abençoar as pessoas que nos abençoam. Você vendeu uma coisa no bazar, hoje em dia, dá o dinheiro para a mulher. Eu não quero que ninguém mais ajude nós aqui e saia de mãos vazias. Nós temos que abençoar as pessoas. Elas estão dando o sangue delas aqui e elas têm necessidade. Vamos abençoar. De um tempo para cá nós estamos fazendo isso. Essa semana de novo, falei, não, tem que dar. Só se não tiver mesmo. Mas também não deixe sair de mão vazia. Vai lá na despensa, faz uma cesta boa. Eu quero que as pessoas sejam abençoadas, porque Deus tem nos dado com fartura. Não tem faltado nada na nossa mesa. E nós colocamos todas elas para sentar junto conosco, que almoça dentro da nossa cozinha. Que nós não somos melhor do que elas. Eu boto para sentar junto. Aquelas que eu vejo que pode. Que não pode, almoça fora. Então o que eu quero dizer para vocês, Deus tem agido de forma tremenda no nosso meio. Mas isso é porque nós temos tido uma consagração no Senhor. Nós não somos perfeitos. Nós erramos. Mas esses dias Deus tem me incomodado a mudar coisas tão pequenas na minha vida. Boca seca. Até os pratos, na hora que nós colocamos na mesa, às vezes eu estou ajudando a montar a mesa, coisa íntima que eu estou falando aqui. Eu pego, às vezes tem uma diferença de prato, tem uns pratos melhor do que o outro, que a gente põe por causa das visitas. E Deus esse dia falou para mim, pega o prato mais simples para você. Põe uns pratos melhor para os seus irmãos. Beleza. Coisas pequenas. E muito mais coisas, porque é assim que Deus muda você por dentro. Quando você vê o seu próximo e fazer para ele o que você queria que fizesse com você. Deus tem feito coisas tremendas na nossa casa. Eu sou muito grato ao Senhor por isso e por essa igreja. E eu queria contar para você, Deus tem me dado muitos sonhos, mas eu tenho muito medo, assim, temor de Deus de falar, de vir aqui falar. Porque eu falei para Deus, Senhor, eu não quero falar nada que vem de mim. Nada, eu quero falar uma coisa que o Senhor está falando. E eu sonhei então, eu estava numa casa, sabe aquelas casas dos nossos avós, que era tudo janela de madeira, porta de madeira, nem muro, tinha aquelas casas velhas, antigas. Eu estava dentro de uma casa dessa com um monte de gente. Isso foi muito forte, porque eu senti muito profético isso. E de repente, quando eu abri a porta da sala, vinham na direção assim, muitos cavalos. Eles tinham uns 30 metros assim, de comprimento, uns 10 metros de altura, enormes, enormes, gigantes. Aquele tanto de cavalo, eu fiquei assustado quando eu abri a porta, que eu olhei. Aquele tanto de cavalo ia passar na porta da minha casa, não tinha muro, nem cerco, nem nada. Tudo limpinho assim, mas não tinha nada. Eu falei, eles vão bater aqui, vai entrar aqui, o que é aquilo? Aí uma voz veio e me falou assim, fecha todas as portas. E fecha as janelas. Eu peguei, fechei a porta aqui, era minha casa. Mas só que eu não vi meus irmãos perto, ou com quem eu moro, assim, mas era família, e outras pessoas estavam dentro dessa casa. Eu fui e fechei tudo, e eles começaram a passar no pisado horrível, passando aqui assim na frente, assim, pisoando, e quem que eles iam para frente, ia pisando e matando. Todo mundo. Eu falei, que coisa horrível. Aí na hora eu lembrei, a janela lá do fundo está aberta, do quarto do fundo. Corri lá e fechei. Aí eu falei assim, Deus, um sonho mesmo. O que está acontecendo? Aí Deus falou assim, grandes lutas que virão sobre o mundo está prestes a acontecer. As pessoas não estão acreditando no que vai acontecer. Elas estão levando uma vida leviana, brincando de igreja e levando a vida no pecado. Vão ser surpreendidos com o que vai acontecer. Mas quem estiver dentro da minha casa, nada vai acontecer. Eu falei, Deus, por que eles não passou nem no meu quintal, que da porta até lá dava 10 metros? Porque eu cobri a casa. Eu ceguei todos eles que eram demônios. Eles não viram sua casa. Por isso que eles passaram na porta, mas não entraram. E todos aqueles que estiverem dentro da minha casa, no que vai vir no mundo, vai ser guardados e protegidos. O inimigo não vai tocar. Isso é para a minha igreja. Aí eu falei, Senhor, me fala mais.
acordei, dormi de novo. Falei assim, eu quero continuar, me fala mais. Aí Deus pegou e falou assim: está prestes por esses anos, não é a minha volta, bem assim mesmo. É coisas que vai acontecer no mundo, que vai afetar a igreja no mundo inteiro, terrivelmente, para preparar o que vai vir depois. Esteja preparado, fala para as pessoas, comunica com elas, que elas andem em santidade, que elas andem em justiça, que elas abandonem o pecado. Fala para os jovens que não andam em fornicação, fala para os idosos que não andam traindo suas esposas, conserta suas vidas enquanto há tempo, porque pegarão muitos de surpresa, e o choro vai ser triste, vai ser doído demais, o sofrimento que vai vir. Irmãos, eu continuei, sou essa aqui que veio de novo. Eu estava num prédio assim lá embaixo, vidraça na frente assim, tinha uma porta grande, eu abri, quando eu abri vinha dessa direção assim, aquela tempestade de areia, vinha invadir o prédio tudo. Falei, meu Deus, eu entrei para uma porta de cá, falei, vai morrer todo mundo aqui. Eu entrei, desci uma escada e fiquei embaixo assim no subterrâneo, e tinha tudo cheio de vidro assim, e dava para mim ver os prédios, tudo como se eu visse Goiânia, por exemplo. Aí a ventania veio com toda aquela areia, com toda a violência, entrou por dentro assim, mas não pegou nós que estava lá embaixo. Tinha um grupo que estava guardado. E quando nós olhamos, vimos lá os prédios pegando fogo. Um monte de prédio pegando fogo, caindo bomba em cima desses prédios pegando fogo. Aí eu vi chineses, engraçado, eu vi pessoas orientais carregando pessoas dentro de um carrinho, todo mutilado, e gente morrendo para todo lado, e tinha uma turma de gente guardada dentro desse lugar, e nós vendo todos os prédios cheios de fogo, caindo bomba em cima, assim, coisa de fogo em cima desses prédios, e morrendo gente demais, um desespero, todo mundo correndo para lá e para cá, orientais, muito orientais e tudo. E eu peguei, olhei para aquele, mas nós que estava dentro desse lugar, estava protegido, guardado. Aí eu comentando lá em casa, falei para minha irmã assim, se a coisa ficar muito ruim, nós vamos embora para o interior, vamos para Rubiatá, voltar para a nossa cidade. Mas aí no decorrer do dia nós conversando, falou assim, não, porque esse lugar aqui é uma fonte de alimento. Se acontecer qualquer coisa daqui para o ano 2030, que vai precisar de uma instituição, porque aqui não é vinculada à igreja em nada, pode ter suprimento do governo para nós ajudar aqueles que necessitam. E Deus vai encobrir a nossa casa com a sua nuvem, que nada vai nos tocar. Nós ainda vai comer do bom e do melhor durante toda a crise que tiver, porque Deus vai estar conosco, porque Ele deu o maná para o povo no deserto, não deixou eles passar fome. Quando lá em Goze, que eles ficou separado do Egito, que veio as pragas, Deus protegeu o povo dele. Teve morte, mas em cada casa nos umbrais tinha sangue, e esse sangue não deixou que as pragas chegassem naquele lugar, e estava tudo encostado ali no Egito. Então nós podemos morar lá assim, se tiver uma grande reviravolta, uma guerra, uma terceira guerra, sei lá o que for, nós vamos estar lá para abençoar vidas. Entendeu? Aí para terminar, aí ontem à noite eu vi um vídeo de um homem que foi pastor muitos anos numa denominação aí, e ele estava no núcleo onde que tinha mais de 100 igrejas, e ele disse que não aguentava mais de tanta pisança de dinheiro, de tanta força obrigando ele a fazer campanha direto em cima da outra, e para dar para o pastor, para a liderança, uma briga danada, uma cachorrada demais. Ele disse que saiu, não aguentou mais aquilo, que não viu nada de Deus mais naquela igreja, e hoje ele está desigrejado e desviado, diz que não acredita em Deus, não acredita em Jesus, Jesus não veio na terra, já escreveu um monte de livro falando contra os crentes. Eu dormi triste com aquilo. Eu falei, esse homem ele não teve um encontro real com Cristo, porque se ele tivesse tido, ele tinha saído desse lugar, ido para um lugar que buscasse a Deus, que tivesse uma vida alinhada com Deus. Então ele está revoltado, contaminando a igreja de Deus no Brasil. E eu quero dizer uma coisa para vocês finalizar. Irmãos, busque a Deus, lê a Bíblia. Domingo passado o rapaz deu uma palavra boa aqui sobre sacerdote. Busque a Deus, ora.
não só concorda com o que é falado, que vai lá na sua casa, ora a Deus, busca o Senhor. Eu estou na igreja abençoada, que é essa igrejinha aqui. Eu amo essa liderança. Eu não sou de estar lá passando a mão, mas eu amo, oro por eles. Sabe por quê? Porque é uma igreja pequena. Eu vim de lá pensando, poxa, eu estou numa igreja tão abençoada. A liderança é um exemplo de família. É um povo que não tem pidança. É um povo que está levando a sério a palavra. É um povo, tem uma equipe de louvor maravilhosa. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eles não são perfeitos, mas quem é? Essa igreja era para estar cheia. Eu tenho 9 anos que eu estou aqui. Eu falei, Deus, já passou tanta gente aqui, não fica. Muitas vezes porque eu não aguento ouvir a verdade, não quer mudar. Está cômodo, está bom do jeito que está. Nós temos uma liderança, não é perfeita, mas é abençoada, porque está procurando acertar. Nos passa a palavra de Deus. Só não absorve quem não quiser. É um exemplo de família. Nós devemos abençoá-los. Eu falei, eu fico aqui enquanto tiver assim. Entendeu? Não vou para outro lugar. Esse dia eu fui para uma igreja aí, disse que é abençoado. Cheguei lá, o louvor seco. A mesma palavra que nós cantou aqui é o único. Cantou lá, não senti presença de Deus nenhum. Falei assim, não aguento um lugar desse. Lá na minha igreja eu sinto a presença de Deus. A equipe de louvor é uma bênção. Entendeu? Vamos estar inseridos no corpo de Cristo, irmãos. Vamos dar valor nesse lugar com poucas pessoas que nós temos. Não é quantidade aqui lotar. Eu falo isso para os pastores, não preocupe com isso. Cuida daqueles que Deus tem dado para vocês cuidar. Os que não aguentar ficar, procura o rumo deles. Entendeu? E eu acho muito bom estar aqui. Eu amo esse lugar. Entendeu? E aí, vamos estar inseridos no corpo de Cristo. Não é porque você enfrenta problema ou vê um defeito na liderança por algum motivo ou outro, que você vai sair procurando outra igreja. Para quê? Vai para lá para você ver os defeitos. Vai para lá para você ver o que está acontecendo nos bastidores. É aqui o nosso lugar. Se Deus te plantou aqui, dá fruta aqui. Eu lembro da Madame Guion, frequentava a igreja, era católica ainda, tinha maior problema com os bispos, com todo mundo, a mulher não saiu do lugar. Eu tenho um livro dela ali, estava vendendo o livro dela ali, eu tenho ele lá em casa, já li umas 3 vezes. Para mim foi um exemplo de fé e perseverança. Sofreu, foi presa, perseguida, mas ficou no mesmo lugar até morrer. Porque não é o lugar que nos muda, o que muda é nós mesmos, nosso coração. Aí nós podemos influenciar, e ia na casa dela até bispo para pedir conselho. Porque viu que ela tinha Deus. Então não é o lugar, o problema é nós, pecador. Eu falei esse dia até lá para o grupo lá, Deus sabe como é que ele trata as cobras que ele criou. Deus sabe que cada um de nós é cobra. Cada um é cobrinha, cobrão, tem jararaca, tem naja, tem tudo. Entendeu? Esse dia eu falei para os idosos lá, Deus sabe, você está com 70, 80 anos, mas Deus sabe a cobra que você é. Eu falei, lá elas até riram, sabe? Porque esse vez quando lá nós não tem vínculo com a religião, mas às vezes quando faz assim, me dá uma oportunidade de falar aqui. Aí eu falei sobre o sol e o inferno, os meus ficaram com 8 desse tamanho para mim. Você acha que você tem 80 anos, você está toda boazinha e vai para o céu? Se você não tiver com a sua vida acertada, pedir perdão pelos seus pecados, pelos seus erros, você não vai não. Aí eu falei, deixa ele, Deus sabe como é que trata as cobras dele, pode estar nova ou velha. Então, irmãos, vamos buscar a Deus, vamos dar valor na nossa igreja, vamos dar valor no corpo de Cristo. Nunca pense em sair daqui para outro lugar, porque não resolve o seu problema. O seu problema está dentro de você mesmo. Em nome de Jesus, obrigado.